Feliz Natal! Aqui no nosso canal Umbanda, falando de coração para corações. Sou a mãe Renata ou sou a mamãe Noel? Sou a mãe Renata da tenda de Umbanda Luz e Caridade da cidade de Salto. Antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, porque hoje nós vamos falar de por que eu estou a caráter. Primeiro, porque esse vídeo está passando no dia do Natal. E segundo, porque nós vamos falar sobre Natal e a Umbanda, ou Natal para os umbandistas. Mas antes disso, eu peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem os sininhos para receber as notificações, curtam e compartilhem, que vai valer a pena. Inclusive, compartilha desejando Feliz Natal para os seus irmãos, tá bom? Ao invés de mandar mensaginho, manda a mãe Renata vestida de Mamãe Noé. Olha que presentão. Então, vamos lá. Quando a gente fala de Natal, o Natal, ele é uma festa, ele é uma comemoração cristã. Mas espera aí, eu sou cristã porque eu creio, não é assim? Sou umbandista, mas eu também creio. Eu creio em Deus, eu creio no Jesus. Por quê? Quando os orixás, né, a cultura afro foi trazida para o Brasil, existiu o sincretismo dos orixás com os santos católicos. Porque aqui eles teriam, né, que reverenciar os santos e não os orixás. Então, aqui no Brasil, eles não entendiam a cultura deles e não permitiam também que eles dessem continuidade à cultura. Então, mediante a isso, eles começaram a sincretizar os santos com os orixás. Então, aquela energia semelhante, né, as Nossas Senhoras é como se fossem os orixás femininos, né? Nanã, Oxum, Iemanjá, né? Iansã. Então eles começaram a identificar a história dos santos com a força da divindade que são os orixás. Então, a partir desse momento, eu falo que quando a Umbanda, né, foi criada, até então não era a Umbanda, o nome Umbanda veio depois, né, com o médium Zélio de Moraes, isso em 1908. Porém, antes disso já existia um culto, já existia aonde foi sincretizado os orixás, foi trazido entidades, né, espíritos, né, se manifestavam e foram gerando outras denominações, outras vertentes, né, da religião, até que em 1908 surgiu a Umbanda. E aí, de acordo com a forma, né, como a entidade do seu Zélio se mostrou, começou sim a trabalhar cada vez mais esse sincretismo. Até mesmo porque antigamente era muito mais difícil, né, a gente expor a nossa religião. Então a gente começou, lá atrás a Umbanda começou a reverenciar não tanto mais as entidades, mas sim as imagens católicas. Tanto que aqui no nosso terreiro, o que a gente tem? A gente tem a imagem de Oxalá, na forma de Jesus Cristo, mas nós temos também a imagem de Oxalá Orixá. Inclusive eu tenho o Oxalufã aqui, que a gente considera, né, o Oxalá Orixá, Oxalá velho, e Oxaguiã é o Oxalá novo, mas isso é mais trabalhado dentro da Umbanda, porque dentro dentro do Candomblé, porque dentro da Umbanda a gente trabalha os orixás na sua denominação e historização de Deus. Então assim, Oxalá para mim, quando a mãe vai rezar para Oxalá, eu também estou me reverenciando a Oxaguiã e a Oxalufã. Quando eu vou falar com Oxum, eu estou me reverenciando a todas as qualidades de Oxum. Um exemplo é Oxum Bará, que é cultuado muito mais aí no Candomblé, tá? Então assim, essas são as qualidades de Oxum. Mas quem que a Umbanda cultua? O Oxum, todas as suas qualidades. Então, por isso que dentro da Umbanda, os orixás é uma quantidade menor do que o Candomblé. Porque a Umbanda, ela louva os orixás, em uma quantidade menor. Mas isso não quer dizer que ela não respeite todos os orixás que vêm do Candomblé.
porque a Umbanda ela trabalha muito mais com as entidades. Então, nesse caso, a gente não reverencia todos os orixás da forma que o candomblé cultua. A gente louva e o candomblé cultua. E a gente acaba louvando, cultuando uma quantidade menor, tá? E diante a isso, então assim, por isso que a gente tem no nosso altar esse sincretismo, tanto trazendo um orixá quanto um santo. Então, a minha formação, por exemplo, né? Eu desde criança, a minha formação foi direcionada ao catolicismo. Então, dentro da Umbanda, a gente reza um Pai Nosso, a gente reza uma Ave Maria, a gente reza a prece de Cáritas, a gente reza o credo quando necessário, né? Então, são orações que também nós rezamos dentro da Igreja Católica. Então, assim, falar que um umbandista não pode, né? O que vocês fazem? Vocês como umbandistas, o que vocês fazem no Natal? Num vídeo anterior eu falei para vocês o que eu faço no Natal, que é o quê? Um ritual para Oxalá. Por que um ritual para Oxalá? Porque nesse dia existe um sincretismo com Jesus. Oxalá não é Jesus, é um sincretismo. Então, dessa forma, eu, por ter tido o estudo aí referente ao catolicismo, né? Estar dentro do catolicismo. Então, toda essa minha vivência hoje e depois do que eu conheci da Umbanda, porque o que eu conheci da Umbanda sempre teve ali o santo católico junto, né? Então sempre teve o sincretismo, desde quando eu comecei a estudar mais, a entender mais o que é a Umbanda. Então por que nós umbandistas, né, que somos tão abertos, né, a religião já mostra pra gente que a gente está reverenciando a Jesus, a gente está reverenciando ao Filho do Pai. Então, uma religião como a nossa, que é amor, é caridade. O que Deus fez quando Ele entregou o Filho dele? Ele provou para a gente o amor que Ele tem por nós. Aquele que Ele criou à sua semelhança. Então, o que a Umbanda trabalha? A Umbanda trabalha o amor. Quando Jesus foi crucificado, o que Ele fez? Levou, né, dentro de toda a história cristã, Ele levou os pecados, os nossos pecados, os pecados do mundo. E o que Ele fez? Ele fez a caridade, Ele fez por amor, Ele fez por bondade. Então, como que nós umbandistas, a gente não vai, né, reverenciar, a gente não vai acreditar e a gente não vai aproveitar do Natal? Porque o Natal, ele nada mais é que o renascimento, o nascimento, o amor, a compaixão e principalmente o Natal é uma data familiar, é uma data sim de oração, é uma data onde a gente não tem que amar os nossos familiares só no Natal, a gente tem que amar o ano todo, né? No Natal de repente a gente faz um mesclado aí, para ver se dá para amar ainda, se continuar amando. Só quando a gente está ali juntinho que a gente sabe quem merece, quem não merece. Então, tirando esse lado, gente, o Natal representa isso. Deus representa o amor. Jesus representa a caridade, a bondade, a humildade. Então, a gente sim, como umbandistas, a gente tem que crer no Natal, sim. A gente não vai cometer os mesmos, fazer aliás, né, os mesmos ritos que um católico. Assistir a missa do galo, por exemplo, não faz parte da nossa cultura. É o que eu falei, o que eu faço no Natal já mostrei para vocês. Então, mas a gente tem que respeitar e a gente tem que entender que se hoje, mesmo sendo, né, uma cultura, digamos assim, cristã, nós também somos cristãos, nós também acreditamos num Deus, a gente acredita em Jesus, né? E as entidades também. Um exemplo disso é quando um preto velho incorpora, por exemplo. O preto velho, como é que ele fala? Que seja abençoado em nome de Jesus, né? Salve Jesus Cristo, né? Ele cruza, ele faz o sinal da cruz quando ele está benzendo. Então, quer dizer, a entidade que trabalha, né, na Umbanda, digamos assim,
reverenciando Jesus. Então, falar que não tem a ver? Tem. Né? Quando a gente explica um pouco melhor o fundamento da Umbanda, de ser umbandista, com todo esse sincretismo com os santos e com Jesus, então a gente tem mais que comemorar, a gente tem mais que agradecer, a gente tem que se manter em oração, porque é o que eu falei, o dia é para isso, é de agradecimento, é de oração. A festa, ela veio depois, ela veio com o homem, ela veio de uma forma a se comemorar, de uma forma linkando ao comércio, os presentes e tudo mais, né? Mas mesmo assim, mesmo sendo gerada pelo homem, o que representa, né, o nascimento de Jesus? Os 3 magos, né, quando vieram presentear aquele que mudaria o mundo. Então ele trouxe presentes, né? Então um dos símbolos também do Natal, depois trouxeram isso muito para a parte comercial. Mas se a gente for ver o fundamento da história em si, que envolve o nascimento de Jesus, existe ali o amor dos bichos ao mesmo tempo, né? Que ajudou Maria ali, né? O burrinho, o cavalinho e tudo mais ali, os bichos na manjedoura, que arrumaram a manjedoura para que Jesus nascesse ali. Os 3 magos, quando encontraram, né, seguindo a estrela guia, a estrela de Belém, quando eles encontraram Jesus ali, o rei, então eles foram dar presente para o rei. Então daí é que veio, de novo, um sincretismo, não deixa de ser, né? O sincretismo dos orixás com as imagens católicas e da mesma forma o sincretismo referente aos presentes que Jesus ganhou no seu nascimento com os presentes que, né, a história começou a trazer com o Natal. Então, quando a gente fala em presente, é por conta desse, depois virou muito comércio, né, gente? Aí não tem o que dizer, né? Eu lembro quando eu era criança, eu não via a hora de chegar o Natal. Tudo que eu ia pedir no Natal, e esse Natal nunca chegava, a gente não tinha noção de tempo, né? Depois que eu comecei a me entender como gente, meu Deus do céu, esse Natal tá chegando muito rápido. E como eu sempre falo nos meus vídeos, por conta desse ano, que eu sei que foi um ano difícil, porém para alguns foi um ano também de salvação, foi um ano de agradecimento, foi um ano onde pessoas perderam, mas por outro lado pessoas ganharam. Isso eu estou falando também da questão profissional, da questão financeira. Então vocês veem que a vida é um equilíbrio, a vida é um nascimento e renascimento a cada dia. Porque quando a gente está em casa, né, finalizando o nosso dia e a gente vai descansar, o que a gente está fazendo? A gente está nos preparando para o dia seguinte. A gente vai o que no dia seguinte? A gente vai renascer. Então a gente está nascendo, renascendo todos os dias. Então não é só no Natal que a gente tem que comemorar a vida, comemorar o nascimento. Esse ano, acho que principalmente as pessoas que têm a minha idade, os mais jovens que eu e tudo mais, a gente tem muito o que agradecer, com todas as dificuldades que foram esse ano. Como eu falei, esse ano acabou se tornando um equilíbrio. A dificuldade de um foi o alívio de outro, tá bom? E vou ficando por aqui. Espero que eu tenha esclarecido, né, para vocês, mas eu vou deixar uma coisa bem claro, essa é a forma da Mãe Renata transmitir essa mensagem para vocês, tá bom? Eu não estou aqui para falar o que é certo, eu não estou aqui para falar o que é errado. Eu simplesmente mostrei para vocês o que um umbandista pensa do Natal. Eu sou umbandista, eu sou mãe de santo e é assim que eu ensino os meus filhos. Então o que eu estou passando é para aquele que está disposto, né, a ouvir o outro lado e entender o que realmente significa aí o Natal, independente de religião, tá bom? Muito obrigada por terem ficado comigo até agora. Umbanda, falando de coração para corações. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever, compartilhar, porque agora dá para compartilhar e manda lá de presente de Natal, hein? Curtam o vídeo e até o próximo vídeo.